Agora, o que será que se esconde por trás aí de uma nuvem de fumaça ou de poeira? Dr. Marco Antônio, que é infectologista, vai tirar essa dúvida da gente. Doutor, há muitos vírus, há muito mais, vamos dizer assim, nessa época do ano, fica mais aglomerado, vamos dizer assim, essa situação de vírus, bactérias no ar? Sim, o ar fica mais denso, né? Inclusive com a poluição, né? As queimadas que agora correm mais nessa época do ano, e com isso realmente facilita, né? Aumenta a quantidade e a gente perde a qualidade da nossa função ao respirar. Que com as mucosas muito secas, a gente perde um pouco o muco, que é uma forma de proteção, e os cílios da nossa árvore respiratória, que vão para limpar, jogar as secreções para fora, também ficam mais enrijecidos, não conseguem exercer sua função corretamente, né? Sem contar que o ar, para a gente respirar com qualidade, esse muco, esses cílios, serve para umedecê-los e aquecê-los, que aí o nosso corpo reage melhor. E sem ele funcionando ativamente, nós não vamos conseguir exercer a função que deveria ter exercido. Quer dizer, até comum nessa época, se a gente sai fazer uma caminhadinha, que seja pertinho, já sente mais cansaço, né? Muito mais cansado. E a fumaça, nesse caso, é ainda pior, né, doutor? Isso, a fumaça, ela tem os agentes irritativos, né? Ela, por si só, ela causa já lesão, ela causa queimaduras. A própria pessoa, muitas vezes a pessoa vai apagar um fogo, respira fumaça, queima por dentro, a própria fumaça, né? Então, ela é um agente irritativo. Então isso piora as alergias, faz microlesões no trato respiratório, com isso facilita a entrada de vírus, bactérias, de infecções, né? Então é muito preocupante. O fato das pessoas deixarem a casa muito mais fechada nessa época do ano por causa da poeira, doutor, também contribui para piorar essa situação? Contribui. O ideal é deixar a casa arejada e com sol, né? O sol, o vento costuma melhorar, os fungos principalmente precisam, mofo, né, que dá muita alergia, os ácaros, precisa de lugar abafado e úmido, né? Então se a gente não deixar bater sol, ficar trancando, não deixar iluminação nos quartos, nos cômodos, a gente vai favorecer em vez de piorar. Então o ideal é que se ventile a casa, que se deixe bater sol e que se passe pano na casa em vez de varrer. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas necessita, inclusive em todos os móveis, em tudo, a gente precisa estar pelo menos 2 vezes por dia passando um paninho úmido para tirar o excesso de contaminação. Qual que seria a orientação do senhor? Limpar a casa mais para o fim da tarde, nesse caso, já que a pessoa depois vai se repousar, vai dormir? Na verdade, é escolher períodos do dia que não estejam tão quentes, né? Então, na manhã cedo e no final do dia, tá? Inclusive para realização de exercícios físicos também, né? Então, a gente tem que procurar adaptar o organismo a esse clima que vem agora, né? Então a gente precisa tomar muito mais líquido que o normal. Antes, normalmente, a gente tem que tomar 2,5 litros a 3 por dia. Temos que aumentar essa quantidade. Nosso corpo sofre, nosso corpo pede, por isso que a boca fica seca, garganta queima, né? Então a gente precisa ingerir mais líquido, tá? Para que isso melhore também. Agora, de que forma que as pessoas lá de casa podem obter uma maior eficácia, vamos dizer assim, na questão da umidificação, doutor? Existem algumas dúvidas aí. O umidificador, por exemplo, funciona? Sim, funciona sim, Ana. A toalhinha com água lá também funciona. Bacia com água molhada nos cômodos também funciona, né? Então o ar, qualquer situação que molhe, que deixe alguma superfície com água onde o ar vai circular, melhora muito. Uma coisa que é importante, o ar-condicionado, ele tira a umidade do ambiente. Então usar o ar-condicionado quando necessário mesmo, e não deixar de esquecer de colocar uma toalha molhada, ou um umidificador junto, ou uma bacia com água, um balde, e tá cuidando. Outra coisa que a gente precisa preocupar muito quando deixar uma bacia, um balde, alguma coisa com criança pequena. Criança pequena vai lá ver, cai de cabeça dentro de um balde e não consegue sair, morre afogado. É até uma prevenção de acidentes domésticos. O ideal, exatamente, o ideal é que se coloque uma toalha molhada mesmo, né? Ou se puder adquirir um umidificador. Quer dizer, ele é eficaz, então, nesse caso. É eficaz, com certeza. Sim. Bom, doutor, tem mais alguma orientação com relação É muito líquido, né, doutor? Tomar muita água, não tem outra forma. Se a gente pudesse fazer chuva, seria melhor, Sim. né? Para quem tem crianças que têm muita alergia em casa, essas bronquites, né, as asmas, rinite, tá sempre tossindo, espirrando, nariz coçando, olho coçando, isso é característica de quem é alérgico. Temos que evitar nessa época do ano e, no geral também, exposição animal doméstico, animal ficar fora de casa, não permitir que fumem dentro do lar, tá? Cuidado com ar-condicionado, com ventiladores, passar um pano, fazer manutenção adequada.
tomar muito líquido, a gente precisa também, questão de deixar bater um sol nos cômodos, igual comentando, levar de vez em quando o colchão, o sofá para bater um sol, tá? É importante também, arejar bem a casa, enfim, uma série de medidas, evitar também plantas dentro de casa, tá? Junta muito ácaro, a própria poeira, então também é muito preocupante para essas crianças. Uma série de medidas assim, fáceis de fazer e que alivia muito. A principal base do tratamento para alergia são essas higienes em casa. É a troca de lençóis. Troca de lençol. Os próprios travesseiros, também cobertores, que nessa época geralmente fica mais fresquinho à noite, Isso, né? Cuidado com os cobertores, se possível preferir os edredons, né? Muitas famílias que a pessoa tem muita alergia, encapa o colchão, encapa o travesseiro com plástico mesmo, fica mais fácil, não deixa acumular no colchão e é só passar um paninho por fora, já está limpo. Todo dia dá para fazer a limpeza local. Bom, para a gente encerrar essa parte orientativa, a questão do soro também resolve? Por exemplo, está sempre colocando um sorinho no nariz? Sim, é o ideal. Que tipo de soro? O ideal é o soro fisiológico mesmo, né, que se encontra em farmácia, tem até compostos mesmo que são vendidos especificamente para isso. Pode ser usado na região nasal e para o olho também, para umidificar e evitar que se pegue infecções. Tá? Então é eficaz, ajuda bastante, melhora a hidratação da nossa mucosa. Serve o soro caseiro também em alguns casos, doutor? Que a pessoa, por exemplo, não tem condição nenhuma. O ideal é o soro fisiológico, pode ser encontrado na rede pública. Na rede pública também. Os postos de saúde podem fazer. O médico pode prescrever, o posto de saúde dá para a pessoa para fazer o uso, né? Não precisa se preocupar para ter gasto com isso. Ah, ok. Bom, tá aí, portanto, então, essas orientações importantes, pelo menos para amenizar esse período agora de seca, a gente conseguir conviver o melhor possível, né, com essa situação. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde para Todos. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e agora a gente vai aí para a resposta do nosso mito ou verdade de hoje. Doutor, toda queimação no estômago é gastrite? Isso é mito ou é verdade? Esse é uma meia-verdade, né? A maioria das pessoas que tem sintomas de queimação, a gente encontra alguma doença inflamatória, né, na mucosa do estômago, por menor que seja, que é, na maioria das vezes, considerada gastrite. Porém, existem muitas pessoas que tem a mucosa gástrica totalmente normal e apresenta grandes desconfortos após a refeição, ou mesmo com jejum, ou após ingerir certos alimentos. Então, não é somente a gastrite que causa sintomas igual à gastrite. Existe a dispepsia funcional, que de alguns anos para cá está muito falada dentro da área médica, que a pessoa tem transtornos dos mais variados, seja com estufamento, seja com queimação, sensação de má digestão, e a gente faz as investigações e não evidencia nenhuma doença, nenhuma inflamação que seria gastrite. E requer tratamento também, tratamento medicamentoso, orientação dietética, mas é diferente da gastrite, onde existe realmente uma inflamação da mucosa do estômago e pode evoluir às vezes para uma piora dessa gastrite e às vezes até formando úlcera. Mas sentir dor no estômago não quer dizer que a pessoa tenha inflamação ou gastrite. A azia ou a queimação no estômago é um sintoma que a gente tem que individualizar cada pessoa e investigar da maneira mais apropriada para poder fazer um tratamento que seja individualizado e correto. Bom, e se você quiser participar do programa Saúde para Todos, dando dicas, sugestões, enfim, participando das nossas promoções, veja como é fácil. Você quer ganhar prêmios de montão? Basta participar do programa Saúde para Todos. Mande um e-mail para saudeparatodos.programa@hotmail.com ou um SMS para o número 9932-4315 ou 9978-6202, dando a sua opinião sobre o programa. Participando do Saúde para Todos, você fica informado e ainda ganha muitos prêmios. A última semana de julho foi lembrada como a semana de conscientização à prevenção das hepatites. No último programa, o Saúde para Todos mostrou o que é a doença e as formas de prevenção.
Atualmente, 3 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de hepatite. A hepatite B é a forma mais comum da doença por causa da facilidade de transmissão, inclusive por relações sexuais. É também a única forma de hepatite que pode ser prevenida pela vacinação. Quem nunca contraiu hepatite pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar contra a hepatite B. As 3 doses de vacina são tomadas num prazo de 6 meses. Então tá aí, participe e ajude a gente a fazer aqui o programa Saúde para Todos, que é feito justamente para você aí de casa, tá? Para o seu bem-estar, para o seu dia a dia, para você ficar bem a todo tempo. E olha só, se você quiser rever alguma reportagem, gostou demais do programa, quer mostrar para alguém, quer divulgar o nosso programa, também pode acessar lá no YouTube, youtube.com/saúde-tga, e você fica aí então bem informado. Agora anote os nossos telefones. Não tem mais o telefone fixo, mas você pode entrar em contato com a gente pelo celular 9978-6209 ou 9932-4315. E o Saúde para Todos fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até o próximo fim de semana.